Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui nossos comentários com relação à nossa aula 31, Instruções dos Espíritos. Ela é apresentada num jornalzinho de estudo básico da mediunidade. E aqui apresentamos assim um resumo, do que contém lá, nesse nosso estudo. Ainda estamos no tema 11, responsabilidade na prática mediúnica. Ficamos alguns meses afastados por alguns motivos, que nos impediram, mas estamos retornando aí com os nossos vídeos. Então eu espero que todos absorvam bastante essa luz maravilhosa que o Mestre Jesus emana para todos nós, para todo o planeta. Basta abrir o nosso coração para as suas mensagens, para os seus ensinamentos. E que os nossos anjos guardiões, bons espíritos, estejam nos acompanhando, nos incluindo em todos os estudos que fazemos. Vamos lá? Então, nós teremos ainda, além dessa aula, para fechar esse tema, acredito, mais 2 aulas. E aí fechamos o módulo 2, o volume 2, vamos dizer assim. Então, para iniciar, nós temos aqui, dentro desse tema, responsabilidade, na prática mediúnica. Por que responsabilidade? É um tema que, se você possui alguma condição, alguma mediunidade ostensiva, e você vai buscar esse trabalho no centro espírita, na casa espírita, que é onde deve ser feito as reuniões, nós já fizemos estudos sobre isso. Para não esquecer, nós estamos comprometidos com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, nós temos certa responsabilidade com esse auxílio aos espíritos sofredores, que não podemos perder. Eu coloquei aqui de Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que ele fala o seguinte: e tudo que fizerdes, seja na palavra, seja na ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Porque esse é o nosso caminho aqui, enquanto encarnados. Sejamos médiuns ostensivos ou não, é um conselho, é um dos melhores conselhos, que Paulo deixa aqui para nós. Não é verdade? Nós devemos fazer tudo em nome de Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Porque não basta entendermos os seus ensinamentos, precisamos sim segui-los também. Ele nos serve de exemplo, de modelo. Ele não praticou na época que ele esteve aqui, não foi isso que nós vimos? E ele quer que façamos o mesmo, que coloquemos em prática. Por isso, a máxima do Espiritismo é sempre o amor e a caridade. Então, nós temos aqui uma observação que eu coloquei, que se ainda afirmarmos que somos cristãos, na verdade, somos cristãos sem Cristo. Isso observando de modo geral o comportamento de todos, porque o nosso proceder em quase nada se reflete o Mestre. Pensa bem. Para você afirmar que é um cristão, você precisa exemplificar. Então, o poder da palavra, ele se reforça no pensamento, que traz o sentimento íntimo, o que está no seu coração. Então, não basta dizer-se que é cristão. Não basta, porque se você ora vez ou outra, se você pega e critica, gosta de fazer julgamentos, isso é um problema que nós temos. Nós adoramos julgar, e nós não podemos, nós já aprendemos com os ensinamentos do Mestre, que isso é um defeito nosso, vamos dizer assim, pela nossa pequenez, mas nós precisamos crescer e parar de julgar as pessoas. O André Luiz, em Instruções Psicofônicas,
ele fala num trechinho lá justamente isso, porque quando você às vezes julga, você usa de uma palavra delituosa. E se você projeta ela para todos, né, com uma boca leviana, conforme ele diz, né, em poucos dias, mesmo que você não perceba, né, ele chama de fermento da incompreensão. Ele vai fermentando aquela palavra delituosa que foi espalhada já. Né? Nós vemos isso muitas vezes com fake news, com essas coisas que às vezes espalham e de repente nasce, como ele chama, de epidemia de maledicência. Então nós vemos que André Luiz ele enxergava naquela época que ele fez a psicografia, que já tem muitos anos, já esse nosso problema, essa nossa deficiência como ser humano. Porque ele também teve encarnado aqui. Né? O bom disso que André Luiz ele compartilhou, vamos dizer assim, né? Assumindo a responsabilidade dele, né? Compartilhou desses problemas, dessas possíveis soluções que nós podemos encontrar até mesmo na prática mediúnica. Né? E lembrando de novo de Paulo, está lá em Efésios, capítulo 4, 29, que ele fala para que não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? Porque só se ela for boa para promover edificação. Então é algo que reforça isso que André Luiz diz. Né? Se você utiliza mal a palavra, porque quando você fala é algo que está saindo do seu coração, da sua mente, do seu pensamento. Então olha essa combinação de vibrações. Se for uma coisa ruim, você vai trazer o mal não só para você, mas para todos que estiver ao seu redor. E hoje, com a mídia, ela pode se estender ao nosso universo planetário, né? Dar a volta no planeta. Então é muita irresponsabilidade aqueles que o fazem, né? Porque esquecem de Jesus, esquecem do Mestre. Né? Quando nós lembramos do Mestre Jesus, na passagem dele aqui, a gente lembra que ele reunia vários atributos e virtudes, né? Num ser só, né? Naquela encarnação dele. Quando hoje, muito difícil a gente conseguir desenvolver uma virtude. Né? E ele, além disso, de ter vários atributos de virtudes, ele também tinha o dom da palavra. Né? Tinha a vidência, tinha a mediunidade curadora. Né? Ele não lembra aquela passagem do soldado e ele falou: vai para casa, seu filho está curado. Então nós esquecemos disso tudo. Né? Nós já lemos, já estudamos, já vimos essas questões, esquecemos. Vamos dar uma olhada aqui em alguns pontos que eu coloquei que eu acho importante para que nós tenhamos em mente que devemos nos preocupar, então, com o uso das palavras que dissemos, associadas aos nossos pensamentos. Pois o pensamento produz fluidos, tá vendo? E no caso de palavrões, são produzidos plasmas insalubres no ambiente. Tá? E produz mesmo, produz esses plasmas insalubres. E eu me lembro de alguns relatos, né, de médiuns aqui no Brasil que chegavam nas casas das pessoas e viam esses plasmas, esses miasmas, tudo agarrado nas paredes, cortinas, móveis, porque ali era um ambiente ruim. Né? Imagina o Chico, ele tem um trecho da história dele que ele vai também em alguns lugares assim e ele observa. O Divaldo, do amigo dele,
né, que ele foi na casa e o pai do amigo dele estava lá cheio com os espíritos por causa da bebida, das coisas ruins que ele estava fazendo, e o ambiente estava todo insalubre. Ele deve ter visto muita coisa agarrada nas paredes, né, na cama onde ele estava. Né? Então nós vemos isso, já ouvimos falar disso. Só que a maioria não está dando muita atenção. Então, se um médium puder enxergar pela visão mediúnica, irá ver gosmas acinzentadas escorrendo por todo lado, nas paredes e objetos, e também envolvendo pessoas do recinto, inclusive crianças, provenientes das más palavras pensadas e ditas no ambiente. Tá? E isso aí é certo de ocorrer. A criança pode até ficar doente. E às vezes a medicina nossa não vai conseguir curar. E o médico não vai entender por que a criança não consegue se recuperar. Ela precisa de um passe, precisa de mudar de ambiente, porque às vezes na casa os pais xingam, brigam, criam um ambiente ruim. Olha o que nós já falamos sobre o Evangelho no Lar, a importância do Evangelho no Lar, de você criar uma luz dentro da sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Vamos lá? Assim, o salutar hábito de orações diárias e o culto do Evangelho no Lar cria defesas que auxiliam na diminuição destes plasmas fluídicos insalubres. Então, essas informações são dadas através de instruções dos espíritos. Eles mandam essas instruções e nós as seguimos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos seguir ou não. Eu aconselho seguir, porque aqueles que não acreditam, porque não enxergam, né? Eu vou lembrar um caso. Eu trabalhei durante alguns anos num laboratório de energia nuclear do governo federal. E eu me lembro que tinha um rapaz que fazia limpeza na área. Ele só era autorizado a fazer limpeza ali na frente, na recepção e nas salas de reuniões. Mas ele, uma certa vez, foi visto, ele entrou no laboratório, onde não era permitido. Entrou numa manhã, chegou muito cedo, né? E alguém descuidado não viu a permanência dele no laboratório. Aí quando eu cheguei, a secretária me avisou que ela já tinha falado com ele para não ficar lá, mas ele disse que queria fazer uma surpresa para todos, fazer uma limpeza no laboratório. Eu fui lá correndo. Ele estava com uma fonte de nêutrons, abraçado com a fonte de nêutrons. Mas era de baixa radioatividade, porque era didática, uma fonte didática, mas mesmo assim causa mal, né? Causa destruição de tecido, principalmente tecido que contém água, né? Hidrogênio. Ele estava com ela abraçado, falou assim: meu disco de ouro. Nossa, ele larga isso agora. Aí veio dele uma bronca, ele veio correndo, ficou com medo de ser mandado embora, né? Então largou aquilo, saiu correndo. Tive que fazer medo mesmo, colocar medo para ele poder sair dali o mais rápido possível. E se fosse conversar, estaria ainda em exposição. Então, isso eu até relatei na época para o chefe do laboratório, né? Fizemos uma reclamação para a gente ter trancas ali nos armários onde guardavam as fontes radioativas, né? Mesmo as didáticas, né? As principais, as mais perigosas, estavam guardadas, mas trancadas, né? Assim. Mas a didática ficava ali de fácil acesso para o professor poder pegar e fazer os experimentos, mas aí nós pedimos para guardar. Então, é o invisível. Para ele falou: zangaram comigo, eu só estava limpando, tirando a poeira, achei aquilo bonito, né? Então é o invisível atuando. Então, se você não acredita, porque você não está vendo, pensa um pouco, está sendo uma certa dose de ignorância da sua parte. Faz a oração. Faz a oração, que a oração é poderosa. Pensa em Cristo, no Mestre Jesus, naqueles momentos bonitos que ele passou curando,
tratando de todos, nas mensagens de amor que ele deixou para todos nós. Porque, principalmente você que tiver mediunidade ostensiva, você pode às vezes não conseguir enxergar esses miasmas, né, nos locais, né, pode ter uma mediunidade ostensiva só para psicografia, mas pensa bem, né, que nós sabemos a existência do plano espiritual e sabemos da existência desses fluidos que nós mesmos produzimos quando estamos com raiva, nosso pensamento, nosso coração, né? Bom, é algo muito grave para se deixar de lado. Então ainda temos as imagens que são produzidas ao pronunciarmos as palavras com o nosso pensamento. Olha só. O verbo cria imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental. Formas criadas pelo pensamento que vivem e proliferam criando um ambiente temporário, se forem criadas com palavrões, irão de certo, através de atritos diversos, fazer serviços destruidores com acontecimentos de conformidade com a natureza da palavra pensada, que funciona na direção da intenção, seguindo as leis da vibração. Né? Vejam que é fato. Né? Muitos de outras religiões que fazem esses trabalhos de maldade, maledicência para outras pessoas, obtêm muitos resultados, porque trabalham com pensamento ruim, negativo, e aquelas pessoas que estão envolvidas, que acreditam realmente que podem lhe fazer mal, né? Aquelas vibrações vão contribuir a ampliar a doença, a ampliar o problema. Né? Nós fizemos nós não, eu participei de um teste, né, de uma turma de psicologia na universidade, isso fazem muitos anos, foi nos anos 80, faz muito tempo. Essa turma de psicologia, as meninas queriam fazer um teste com diversos outros alunos. Então eu me lembro, eu fui participar, falar assim, ó, qual a matéria que você mais domina? Eu falei assim, atualmente, né, naquela época, né, eu falei assim, matemática. Ela falou assim, então toma aqui um teste de matemática. Você não deve prestar atenção no que nós vamos fazer aqui, ao seu redor, mas nós vamos criar perturbações. Você tem meia hora para fazer esse teste. Ele é difícil? Eu falei, não, é fácil. Então, você vai ter meia hora para fazer ele. Eu falei, faço até em menos. Não, mas vai ter perturbação. E é isso que nós vamos cronometrar e analisar. Aí fizeram isso com vários alunos. Então, enquanto eu estava fazendo o teste, vinha várias meninas e gritavam no ouvido, faziam palhaçada na frente, brigavam, criavam situações ali de briga, de rancor, e a outra só anotando e marcando o tempo e anotando, tantos minutos era grito de alegria, tantos minutos grito de raiva, tantos minutos era briga, tantos minutos perturbação, era palavrão, era não sei o que, ela foi anotando. E elas viam, depois comparavam as soluções, né, das questões, o tempo que levou, se conseguiu fazer o teste todo. Eu não consegui fazer o teste todo. Eu fui realmente muito perturbado daquela vez, e foi até interessante, eu nem ainda estava estudando espiritismo, né, eu era de outra religião, e mesmo assim já vi o quanto o pensamento e o nosso próprio pensamento pode ser influenciado e nos perturbar, né, causar transtornos, né. É uma coisa que devemos tomar muito cuidado, porque André Luiz, lá nas instruções psicofônicas, ele fala também que a gente tem que buscar no mundo selecionar não só esses pensamentos sadios, mas conforme a gente escolhe alimentos, né, segurança, cuidar do nosso corpo, né, conforme nós fazemos isso tudo, nós temos que também escolher as conversações edificantes, que são capazes de preservar a beleza, a harmonia
de nossas almas, porque estamos todos nesse mundo de vibrações. É vibrações de todo lado nos atingindo. Vibração, às vezes, do próprio planeta, que vem do solo, de baixo para cima. Vibração que vem do espaço. Das luzes do sol é vibração também, as luzes de casa. Dos carros, dos veículos, dos motores, né, dos equipamentos que nós temos em casa, de televisores, de geladeiras, máquinas diversas, todas geram vibrações que vêm e chegam ao nosso corpo. E junto com elas vem o quê? As vibrações dos nossos pensamentos. Vibrações dos pensamentos dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Então, o Evangelho no lar, essa instrução que o Espírito nos dá para fazer o Evangelho no lar, é justamente para a gente combater as vibrações nocivas, para preservar a beleza e a harmonia das nossas almas. Então, é muito importante a gente saber ouvir, né? Porque dependendo das palavras e a fase que a gente usa, o que a gente vai trazer para o nosso ambiente? Pode trazer discórdia, né? Mas pode trazer amor. É melhor que trazer amor. Então vamos semear palavras que tragam amor. Pode trazer trevas, mas pode trazer também luz. Então vamos semear frases que tragam luz. Quando você lê o Evangelho, você lê instruções dos Espíritos, você pode ler versículos do Novo Testamento, né, com os ensinamentos do Mestre Jesus, e ler instruções de Emmanuel ou de Joana sobre aquele versículo. São instruções dos Espíritos, né? O Emmanuel, ele mesmo fala, a gente às vezes, de pronto a gente pode não conseguir identificar, né, a intenção de quem está falando. Porque às vezes a pessoa fala e você não sabe se está numa intenção boa ou ruim. Você, assim, de cara, às vezes você não consegue. Mas se você vê resultados positivos na ação de cada conversa que você tenha com um ou com o outro, né, você vai colhendo frutos de cada um, frutos bons de cada um. Isso é o quê? Você saber escolher perfeitamente aquilo que lhe convém. Emmanuel fala isso. E ele tirou isso da onde? Do ensinamento do Cristo. Que o Cristo sempre procurou o que há de bom em cada um. E não ficar olhando a parte ruim, porque gera críticas. Nós vamos falar, fulano é isso, é aquilo e tal, mas aí ele acaba fazendo uma ação boa. E aí você fica, né? Porque você vai dizer o seguinte, né, conforme André Luiz falava, né? Você vai pensar lá, peraí, se a gente vai cooperar com Cristo, nós temos então que sintonizar a nossa vida com o Evangelho. Porque é só assim que a gente vai sentir Jesus. Então, a gente não pode esquecer que o que a nossa língua fala, né, é daquilo que vem do coração. Né? E o coração vai estar falando com Deus. Porque lembra, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, não adianta você querer achar que Deus não está vendo nada, que Ele está vendo tudo. Ele está em cada molécula, molécula a molécula, em toda parte, até o infinito. Não é verdade? Então, você que trabalha com a mediunidade, tem essa responsabilidade de estar envolvido cada vez mais com bons fluidos, com bons pensamentos, trazendo luz para o ambiente, para você mesmo. Por mais que venham sofrimentos, venham espíritos sofredores que perturbem o ambiente, perturbem o seu pensamento, faça a oração na mesma hora, prece, vigie, vigiar e orar, né? E vamos buscar nas instruções dos Espíritos aconselhamento muito bom para cada situação. Nós temos de Emmanuel, de Joana, de outros. Nossa, Manuel Filomeno de Miranda traz muita informação para a gente, principalmente nessa parte de obsessão. Vamos estudar, pessoal, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Para aqueles que querem uma referência, procurem instruções psicofônicas, foi de onde nós tiramos a maioria do que colocamos aqui no nosso estudo.
tá? De Francisco Cândido Xavier, no capítulo 9, ok? E bons estudos. Até a próxima.